E sem mais delongas, de fato, gostaria de chamar o primeiro-ministro dessa noite, João Gabriel, né? Aleluia, vem cá, João. Aleluia. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Aleluia. Amém. Era um desejo de fato nosso de ter João e Suane aqui, né? Nós orávamos de fato, já tínhamos expectativa desses dias. E aprove ao Senhor que fosse nesse tempo, né? Como eu falava para eles, é um tempo de transição, de novas estações. Eles estão vindo inaugurar um tempo, né, em nossas vidas. Então, João, fique Amém. livre. É uma alegria para nós ter você conosco, amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, igreja linda. Que igreja linda, amém? E dizem que a igreja é a cara do pastor, então parabéns, pastor. Aleluia. Graças a paz, vocês estão bem? Amém. Que bênção, gente. Eu me chamo João Gabriel, minha esposa Suane aqui vai vir após mim. E eu creio que teremos um tempo muito bom nesses dias. Você crê assim também? Você está com expectativa, meu irmão? Sabe, eu creio mesmo que Deus ele abre essas janelas de oportunidade para a nossa geração, em eventos, em momentos como esse, para você estar conectado a algo que está sendo transmitido no calendário espiritual de Deus para nós. Amém? Você faz parte de uma geração poderosa sobre essa terra, que não vai abrir mão dos princípios e valores da palavra. Amém? Estamos baseados aonde, gente? Na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que esse título não foi só para surfar na música do nosso querido Salomão, que vai vir amanhã, né? Mas é uma inspiração, baseados na palavra. Aleluia. Eu sei que você vai curtir muito amanhã. Eu sou fã de Salomão do reggae. Eu vou ver se eu acho a foto para projetar aqui até o domingo. Eu, antigamente, né, adolescente, aí botava umas pulseirinhas do reggae, né, eu via muito Salomão, ainda gosto bastante. E eu creio que vai ser um tempo poderoso. Amém? E eu vinha pensando sobre essa noite, sabe, amados? Eu estava pegando esse contexto, né? Se o pessoal do louvor quiser ficar à vontade, eu queria pedir só para me acompanhar aí. Estava pensando sobre esse tema, baseados na palavra. E muita coisa saltou no meu coração para tratar com você, para a gente alinhar, para a gente celebrar juntos, porque é um tema que nos traz muita munição espiritualmente falando. Mas olhe para o seu irmão e diga para ele, existe uma coisa que é princípio. Inclusive eu perguntei a Jorge, ei cara, como é que tá a dinâmica? Eu primeiro, Suane depois. Aí ele, não, Suane primeiro, tu depois, mas vê com ela o que vocês acharem melhor. E eu percebi, rapaz, é melhor eu ir primeiro. Não porque eu quero terminar o culto, né? Espero que ela faça isso mais para cima. Mas porque, irmãos, existem algumas coisas que vêm antes. Diga comigo, princípio. O princípio, ele estabelece uma continuidade de bênção, de processos. Amém? Quem de vocês aqui quer experimentar sinais e prodígios, milagres? Quem quer experimentar a manifestação do Espírito Santo? Quem quer se mover nos dons? Quem quer viver uma vida plenamente baseada na palavra? Agora olhe para o seu irmão e diga, antes disso tudo, existe um princípio. Abra comigo em Provérbios capítulo 9, verso 10. Esse é um tema que já há alguns cultos lá nos jovens, eu sou líder dos jovens lá na igreja sede com a minha esposa. A gente vem tratando sobre isso, né? E eu creio que Deus ele tem algo para ser feito no meio da nossa geração que tem a ver com esse tema. Você abriu aí Provérbios 9, 10. A Bíblia diz, o temor do Senhor, vamos ler junto, diga comigo, o temor do Senhor. Não, diga mais forte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. O princípio ele vem antes. O temor do Senhor é o princípio. Sabe, antes de qualquer coisa, irmãos, antes dos sinais, antes dos prodígios, antes do avivamento que a gente ora, que a gente intercede, que a gente crê que já está acontecendo, amém? Mas antes disso tudo, o temor do Senhor é o princípio. Se eu julgo saber alguma coisa e não temo a Deus, eu não tenho sabedoria alguma, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se estar baseado na palavra é sabedoria, então o temor do Senhor ainda assim vem primeiro. Aleluia. Diga comigo, o temor do Senhor é um princípio.
Sabe, eu estive num acampamento com o pastor Carlos Júnior lá em Recife, e a gente teve um tempo muito bom, até o Israel Subirá estava lá ministrando conosco. E uma das palavras, daqueles dias pela manhã, o pastor Carlos Júnior, quem conhece o pastor Carlos Júnior aqui, lá de Recife, qual o pastor do pastor Humberto, ele ministrou sobre esse tema, o temor do Senhor. E sabe, irmãos, aquela ministração, ela trouxe, vamos colocar assim, verbalizou muita coisa que estava no meu coração e que eu entendia que era necessário que a nossa geração ouvisse. Ei, você está aqui não é para ouvir o que você quer, mas coisas que você precisa ouvir. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo está se movendo nessa noite. Talvez você esperava correr, pular desde agora, mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele se move como ele quer, o vento sopra como quer e por onde ele quer. E eu creio que é uma noite, nesse primeiro momento, onde Deus ele vai ajustar alguns parafusos, vai apertar algumas coisas. Sim, vamos dançar, vamos pular, vamos correr, vamos gritar, festejar na unção, mas vamos entender o princípio que baseia todas as coisas. Diga comigo, o temor do Senhor. Aleluia, eu anotei isso. Mais do que um avivamento de poder, precisamos de um avivamento de temor. Mais do que os sinais, precisamos de reforma. E é interessante pensar sobre isso, irmãos, porque todo grande avivamento, eu gosto demais de avivamento, eu estudei alguns avivamentos, a gente tem uma série de livros chamada Generais de Deus, que é maravilhoso. Mas é interessante nós observarmos, irmãos, que antes de cada avivamento, hoje houve um movimento de temor. Houve um povo, ou pelo menos uma pessoa, que de joelhos no chão, consciente da presença de Deus, com temor e reverência no seu coração tão profundo, ao ponto de iniciar um movimento dos céus na terra. Quem já ouviu falar da Rua Azusa aqui? Amém. Um grande avivamento, que até hoje ecoa, né, coisas que nós estamos vivendo no nosso tempo, fruto de algo que aconteceu há mais de 100 anos atrás, 1905. E é interessante a gente pensar que aquele grande avivamento que ecoa até hoje, começou com um pequeno grupo, liderado por um homem chamado William Seymour, que se reuniam numa casa, sem saber direito algumas coisas da palavra, eles nem eram batizados no Espírito Santo, mas sabiam que tinham uma profundidade maior. E aquele grupo sedento, reverente, com temor ao Senhor, buscava, diga comigo, buscava. Ei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Sabe, eu creio que essa palavra vai abrir a porta para um nível e uma intensidade que sim, a gente vai experimentar nesses dias, mas baseado no princípio. Amém? E sabe, dentro dessa manhã que eu falei lá com o pastor Carlos Júnior, ele ministrou sobre esse tema. E eu pedi para ele um conceito que, em um momento de intimidade com Deus, Deus inspirou ele, porque eu achei fantástico. Eu queria ler ao decorrer da mensagem aqui com você. Você está comigo? Diga assim, eu estou pronto para ser ajustado. Eu também estou falando comigo. Temor do Senhor, olha o conceito. Um profundo e permanente, diga comigo, profundo e permanente. Um profundo e permanente respeito e reverência pela pessoa de Deus e por todas as coisas que Ele declara santo. Olha que coisa forte, diga comigo, é forte. Um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santo. Aleluia. Profundo, o que é algo profundo, irmãos? É algo que não está na superfície. Ei, não dá para temer ao Senhor só um pouquinho. Não dá para temer ao Senhor de forma superficial. Ou é tudo ou é nada. Ou você teme ou você não teme. Um profundo, porque temor ao Senhor tem que ser profundo e permanente. Sabe, irmãos, talvez diante dessa mensagem, ao final dela, você chore, você se ajoelhe, você se quebrante e se consagre ao Senhor. Mas se não houver permanência, isso não é temor ao Senhor. Um dos grandes males da nossa geração é a falta de perseverança ou de continuidade. Eu estou liderando jovens há pouco mais de um ano. E eu tenho visto isso. Ei, chegou o tempo da gente ser firme mesmo, de não abrir mão. Aleluia! O sangue pode dar na canela, meu irmão, mas você não pode abrir mão de quem você é em Deus,
do temor ao Senhor e do respeito e reverência que você tem a Deus, e diga comigo, a todas as coisas que Ele declara santo. O que é isso, João? A sua palavra, a sua presença, a igreja. Aleluia. Você está comigo? Um profundo e permanente respeito e reverência pela pessoa de Deus e por todas as coisas que Ele declara santo. O temor do Senhor, olha isso, é tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio de sua presença e da sua maravilhosa palavra. Meu Deus. Sabe, eu vim de ônibus para cá durante a noite e a gente, graças a Deus, dormiu durante o trajeto, né? E sabe o que aconteceu hoje pela manhã? Quando começou a sair os raios de luz e eu fui acordando ali, eu acordei com a grande revelação e algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus estava naquele ônibus. E é interessante que antes de ontem a mesma coisa aconteceu. Eu dormi e acordei no meu quarto quando o sol entrou e eu acordei e a presença de Deus também estava lá. E mês passado, e ano passado, porque irmãos, olha que revelação maravilhosa, a presença de Deus não está mais em templos feitos por mãos humanas, ela habita em nós. E temer ao Senhor é esse profundo respeito, essa reverência, esse tremor do privilégio de hospedar a presença de Deus dentro de nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Meu Deus do céu. Olhe para o seu irmão e diga, você carrega a presença de Deus. Profundo e permanente. Respeito, reverência. Eu gosto de um exemplo que meu pai usa bastante. Para quem não sabe, eu acho que a fisionomia denuncia. Eu sou filho do pastor João Roberto. Amém? E ele dá um exemplo que eu acho interessante. Você já viu aqueles atletas que treinam com um tipo de elástico que eles amarram em algum lugar e eles fazem força e correm contra aquele elástico para, né, fazer aquele esforço? Você já viu isso? E quando ele corre, aquele elástico vai se esticando e ele precisa fazer esforço para ficar longe daquela posição inicial. Mas a partir do momento que ele relaxa, o que acontece? O que é que acontece? Ele volta para aquele ponto inicial. Entenda isso, irmãos, é profundo e permanente. Quando se trata do temor do Senhor, não é só algo que você ajusta uma vez na sua vida e acabou. É um profundo e permanente, é contínuo, você se analisando. Será que as minhas motivações, será que os meus intentos, será que o meu comportamento, será que as minhas postagens, será que as minhas falas, será que as minhas mensagens estão contidos ali o temor do Senhor? Porque se você relaxa, o elástico te puxa para um lugar de falta de percepção. Você está comigo? Glória a Deus. Você me ama ainda? Isaías 33, verso 4. Você não precisa abrir, se não quiser eu vou ler. 33, 4. A Bíblia diz: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Diga comigo, tesouro. Eu te pergunto e não responda. O temor do Senhor tem sido o seu tesouro? A Bíblia diz assim, me corrija se eu estiver errado: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É assim que está escrito? Será? Não é assim. Eu, quando pensava nesse versículo e citava, às vezes sem lê-lo, né, na íntegra, eu citava dessa forma: onde está o seu coração, aí estará o seu tesouro. Mas não é assim que está escrito. Porque se fosse assim, o elemento a ser analisado é o coração. E o coração pode ser enganoso. Eu posso achar que as minhas motivações estão certas. Eu posso achar que aquelas boas obras estão sendo aceitas por Deus simplesmente porque eu estou fazendo. Eu posso achar que os meus pensamentos não tem nada não, é besteira, não está ferindo a Deus não. Eu posso achar. Mas o versículo diz lá em Mateus: ei, onde está o teu tesouro, aí sim estará o teu coração. E o que muda, João? O tesouro ele pode ser analisado. Eu posso fazer aquele autodiagnóstico. E o que seria esse tesouro? Ei, onde estão os teus pensamentos? Onde está baseado os teus planos de vida?
Ei, onde está sendo canalizado o teu tempo? Onde está sendo canalizado os teus recursos? Ei, isso aponta para o teu tesouro. E onde está o tesouro, aí estará o coração. Meu Deus. E aí eu pergunto de novo, onde está o teu coração? O temor do Senhor tem sido o seu tesouro? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12, verso 28. Esse aqui eu quero que você abra comigo. Hebreus 12, 28. Enquanto você abre, pergunte para o seu irmão, onde está o seu coração? Hebreus 12, 28. Olha que coisa poderosa. A Bíblia diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Olha depois da vírgula que diz: com reverência e santo temor. Olhe para o seu irmão e diga: eu tenho que servir ao Senhor. Não, fale com consciência: eu tenho que servir ao Senhor com reverência e com santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, Deus é amor. Deus é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Talvez você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, seja a manifestação da misericórdia de Deus na sua vida. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele te dá uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª chance se precisar. Aleluia. Ele é papai, papai do céu, Ele é Abba, mas ao mesmo tempo que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é papai do céu, Ele é soberano, Ele é justiça, Ele é juízo, Ele é fogo consumidor. Tudo que o homem plantar, certamente colherá, de Deus não se zomba. João, precisava de uma palavra forte assim. Eu ministrei primeiro lá nos meus jovens. Primeiro na minha vida, na verdade, e continuo ministrando isso. Mas sabe, irmãos, se antes de todo o avivamento, e se tem alguém que crê por avivamento, está aqui. Você crê por avivamento em nossa nação? Eu creio nisso. Mas se eu entendo que antes do avivamento que a gente crê de salvação, de pessoas sendo atraídas para o Evangelho, de batismo no Espírito Santo, de curas, de manifestação de Deus em nosso tempo, se a gente crê nisso, nós temos que entender que antes disso tem uma limpeza que papai precisa fazer. E quando se limpa um ambiente que está sujo, a poeira sobe. Não estou dizendo que você está em pecado, que você está sujo, mas eu creio que é um tempo que a nossa geração precisa passar por uma limpeza mais profunda. Porque a cada nível de manifestação de glória, meu irmão, se a gente não tiver limpo, se a gente não tiver puro, se as nossas motivações não estiverem acertadas, pode acontecer o que aconteceu com Ananias e Safira. E a igreja de Atos vivia um avivamento gigantesco, um nível de glória lá em cima. Mas se não houver esse elemento do temor do Senhor, irmão, quanto maior a glória, talvez maior o juízo também. Com temor e tremor eu falo sobre isso. Porque eu creio em nome de Jesus que a nossa geração está num processo de se santificar, de se purificar. Porque esse movimento de limpeza precede um movimento de um grande avivamento. De coisas que já estão sendo estabelecidas no reino espiritual. Aleluia. Você está comigo? Você continua me amando? Aleluia. Pegando um gancho sobre isso, a Bíblia diz lá em Mateus 13:58, você não precisa abrir, mas é um contexto que Jesus ele estava ministrando no local onde ele cresceu, na região que ele, na sua infância esteve por ali, né? E ele estava ministrando naquele ambiente, e olha o que a Bíblia diz nesse versículo. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade, por causa da irreverência, por causa da falta de temor daquelas pessoas. Irmão, se Jesus, que é o Filho de Deus, que manifestou o poder através de curas, onde você lê sobre Jesus nos evangelhos, você vai ver, e ele foi lá e curou a todos, e curou a todos, e todos foram curados. Mas nesse texto,
que se você for ler o contexto, retrata um povo que desonrou, que agiu com incredulidade, com irreverência para com Jesus. Nesse texto especificamente a Bíblia diz, não pôde fazer ali muitas curas, muitos milagres, por causa da incredulidade, por causa da irreverência daquele povo. Você entende por que é necessária essa limpeza? Para abrir caminho. Oh, aleluia. Vamos seguir. Conhecer a Deus sem o temor do Senhor é o mesmo que conhecer um artista famoso ou um jogador de futebol. Você sabe quem ele é, o que ele faz, onde é que ele está, até para onde ele vai. Mas diante dele você não é conhecido. Não, que coisa forte, como assim? Ei, a Bíblia diz que vai ter um momento que pessoas vão se apresentar e dizer, mas mestre, eu curei enfermos, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios em teu nome. Não te conheço como servo. Não te conheço como servo. Eu não sei você, mas eu não quero escutar isso do meu Senhor. Isso me mostra, irmãos, que é possível fazer aquilo que é esperado de nós enquanto cristãos, pregar a palavra, libertar pessoas, curar enfermos, mas é possível fazer essas coisas debaixo de uma motivação errada. E se estiver com a motivação errada diante de Deus, não te conheço como servo. As obras vão passar pelo fogo e vão ser provadas, e eu não quero que a minha obra seja como uma palha, que o fogo pega e de repente ela se dissipa e não sobra nada ali. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga, as suas obras passarão pelo fogo. Se ele ficou triste, você já sabe que a gente está se ajustando. Tudo bem, irmãos, é um tempo de ajustes. Oh, aleluia, porque Deus quer derramar coisas grandes sobre essa geração. E precisamos estar afinados. E eu te pergunto, é possível amar? Não responda, só pense. É possível amar genuinamente ao Senhor, amar ao Senhor, amar a Deus, e não ter temor a Ele? Pensa sobre isso. É possível eu amar e ter um amor sincero ao Senhor, e por algum motivo não ter temor da sua presença? Quando eu ouvi algumas coisas, dentro dessa ministração que eu falei, do pastor Carlos Júnior, dentro dessa pergunta que ele nos apresentou, eu fiquei tentado a dizer que é impossível. Se eu amo ao Senhor, automaticamente eu temo ao Senhor. Mas, irmãos, pensa um pouquinho sobre Davi, por exemplo. Concorda que Davi amava ao Senhor? A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi rei, foi profeta, foi um levita. Salmos foram escritos com base nas inspirações através de Davi. Davi era um homem de Deus, é inegável. Ele amava ao Senhor, é inegável. Mas o que aconteceu quando ele viu aquela mulher tomando um banho? Não era a esposa dele, era a esposa de outro camarada. Ele viu ela, chamou, adulterou com ela e mandou matar o marido dela. Uma aberração, um pecado que a gente poderia achar horrível, de fato é. Mas eu te pergunto, esse Davi que amava o Senhor, deixou de amar ao Senhor nesse período que ele fez essa besteira? Não, irmãos. A gente não ama e desama. Amor não é tão superficial que eu amo e desamo dessa forma. Amor é muito mais profundo. Você está comigo? Isso me leva a uma reflexão, irmãos, que traz a profundidade desse tema. Sim, é possível amar sinceramente ao Senhor e ao mesmo tempo ter a sua consciência do temor do Senhor minada por pequenas raposinhas, por pequenas concessões que a gente acaba fazendo. É interessante você notar, eu vi essa entrevista uma vez, um grande ministro lá dos Estados Unidos na década de 30, década de 20 por aí, arrastava multidões. E teve um momento que ele teve um problema de pecado, ele errou, ele caiu. E aquilo gerou aquele tumulto. Tempos depois alguém perguntou a ele, quando foi que você deixou de amar ao Senhor? E ele, espantado, disse, eu nunca deixei de amar. Eu nunca deixei esfriar o meu amor pelo Senhor. Mas eu deixei que algumas influências minassem a minha consciência da presença e do temor ao Senhor.
Sabe, irmãos, às vezes eu fico com cuidado da nossa geração não estar fazendo algumas concessões perigosas. Muitas vezes, em nome da não religiosidade, a gente abrindo brecha para influências. Entrar pela brechinha mesmo que pequenininha, mas vai entrando. Os mais velhos, né? Meu pai falava sobre isso, eu não sou tão velho assim. Mas você vai lembrar que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, na igreja brasileira, talvez você assistir TV era considerado pecado. Existia sim algumas coisas, né? Elementos de religiosidade em alguns sentidos, né? Mas me parece que hoje a justificativa de não, isso é religiosidade, isso é exagero, tem sido uma justificativa para a gente ser leviano em algumas áreas. Abrindo pequenas concessões, não, isso é normal, não, isso aqui todo mundo faz. Oxe, deixa de ser religioso, rapaz. E abrindo concessões. Eu lembro de uma música que meu pai ganhou um CD, e ele gostava de ouvir. Era num ritmozinho assim, como se fosse um forrozinho de gospel, né? E o rapaz cantava assim, deixa eu ver se eu lembro. Ele dizia assim, ó: tem nada a ver, isso é normal, eita coisinha que faz crente se dar mal. Olhe para o seu irmão e diga assim, tem nada a ver. Diga assim, isso é normal. Agora advirta ele, eita coisinha que faz crente se dar mal. Aleluia! Ah, isso é normal, cuidado. Geralmente essa é uma fala velada, mas que por trás existe uma influência entrando. Sabe, irmãos, esse mundo está louco aí fora. Aquele livro, Como Manter a Cabeça no Lugar desse Mundo Louco, né? Eu acho que ele foi fantástico para os dias atuais, porque o mundo está louco. Está invertendo, está relativizando. Está colocando as coisas de cabeça para baixo. Até contra a ciência eles vão, se for necessário, para aprovar suas filosofias, seus sofismas e ideologias. E se a gente não tiver esse princípio do temor do Senhor bem estabelecido no nosso coração, irmãos, a cada geração que se passa, as coisas vão se perdendo. E a essência do cristianismo vai se esvaindo por causa de influências e concessões que a gente vai fazendo. Aleluia. Diga comigo, eu não vou abrir concessões para coisas que não estão na palavra. Pegue a sua Bíblia aí e diga comigo, essa palavra é Deus falando comigo. E eu não vou abrir mão dos princípios, dos valores dessa palavra, doa quem doer. Você crê nisso? Aleluia. Na continuação desse conceito que eu falei, são 10 horas? Ah não, isso é os minutos que eu tenho, né? Ah, beleza. Vamos lá. Na continuação do conceito que eu falei, né, que o pastor Carlos Júnior ministrou, e eu peguei com ele aí, ele continua dizendo, o temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Olhe para o seu irmão e pergunte, você ama o que Ele ama? Você detesta o que Ele detesta? Olha a continuação. É uma disposição, meu Deus, é uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante da possibilidade de ofender a Deus e a sua presença. Entenda isso, não é medo de Deus, porque nós não precisamos ter medo dele, mas é um pavor de ofender a presença dele. Um tremor. Lembra de José do Egito? Quem lembra da história dele? Foi vendido como escravo. De repente começou a prosperar na casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar atentou para ele e começou a dar em cima dele, começou a dizer, deita comigo, vem cá, fica comigo. E ele fugia daquela situação até que no momento ele disse, ei, como é que eu poderia fazer tamanha maldade contra o meu Deus? Ao ponto dela agarrar ele e ele fugir, deixando as túnicas dele na mão dela. Como poderia eu fazer tamanha maldade contra o meu Deus? Sabe, irmãos, eu creio numa geração de crentes fujões do pecado.
Olha a consciência de um homem de uma antiga aliança que nem hospedava Deus dentro dele. Como poderia eu fazer tamanha maldade? Aleluia. Sabe, o temor do Senhor, irmãos, ele vai te livrar de tantas situações. Glória a Deus. É uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante da possibilidade de ofender a Deus e a sua presença. Sabe, como líder de jovens, acho que todo líder de jovens e adolescentes passa por isso. Às vezes eu recebo algumas perguntas do tipo: João, será que eu posso fazer isso? João, isso aqui é pecado? Aquelas saias justas, né, que eles colocam a gente. Pode fazer isso? Pode visitar esse ambiente? Fazer isso aqui no meu corpo é pecado? Não é? Esse estilo aqui eu posso fazer? Não posso? E geralmente eu sempre respondo essas perguntas com outra pergunta. Eu digo: ei, por que você quer fazer isso? E é interessante que geralmente, eu diria 99% das vezes, a resposta é mais ou menos isso. Ah, porque eu gosto. Ah, porque eu acho bonito. Ah, porque eu acho legal, é um estilo bacana. Ah, porque eu. Ei, você não entendeu o evangelho ainda? Não se trata de você, não se trata das suas vontades, não se trata do que você quer fazer, meu amado, minha amada. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se a nossa geração não aprender a morrer para eu mesmo, não estou dizendo aqui que é pecado ou não fazer isso ou aquilo, ir para ambiente tal ou não estou dizendo isso, mas a pergunta é: por quê? Se a resposta começar por porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque eu, já cancela aí, porque no mínimo você ainda não tem consciência de que você não vive mais para você, mas você vive para Cristo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. Oh, meu Deus do céu. João, você já vive isso na plenitude? Não, mas como o apóstolo Paulo eu estou buscando, irmãos. Ao ponto dele dizer: ei, morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Percebe que o temor do Senhor te leva para essa consciência, onde você mesmo, não existe mais eu, existe Jesus. Aleluia. E é importante, irmãos, a gente pensar sobre a influência que está por trás das coisas. Minha mãe, ela costuma falar, né, dentro de uma condição de mais experiência do que eu, que a nossa geração, comparada à geração dela, comparada à geração dos meus avós, dos seus avós, ela está sendo muito mais bombardeada. Existe muito mais acesso nessa telinha aqui, existe muito mais coisas que facilmente você pode acessar para cometer um erro, para fazer besteira. Estou certo ou errado? Ela que diz isso, ela está certa ou errada? Está certo, irmãos, tanta coisa nos bombardeando. Tanta coisa do diabo, tentação, sofisma, ideologia, nas escolas, na universidade, na internet, onde você sai aí pelo mundo afora, tem influência ruim querendo te tragar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais o negócio aperta, mais graça da parte de Deus está disponível para a nossa geração. Aleluia. Mas eu quero fazer uma reflexão com você, pensando nesse aspecto da tentação, de dias maus que a gente tem vivido. Quem lembra aqui quando Jesus ele foi levado ao deserto e o diabo tentou ele lá? Quem lembra? Você lembra que uma das tentações, Jesus estava lá e o diabo falou: ó, transforma essas pedras em pão. Você lembra disso? Amém? Beleza, fica com isso na tua mente. Em um outro momento, também com Jesus, ele estava num casamento, e a Bíblia diz que o vinho estava acabando, e ele transformou água em vinho. Você lembra disso? Isso foi, constatado como registro, o primeiro milagre de Jesus, que está registrado. Agora, pensa comigo. Lá no contexto do diabo falando para Jesus: transforma pedras em pão. Esse contexto aqui foi tratado como tentação, não é verdade? Se Jesus transformasse as pedras em pão, ele teria pecado, sim ou não? Sim, era uma tentação, transformar a pedra em pão. Só que no outro contexto, ele transformou água em vinho, e foi tratado como um milagre. Aí eu te pergunto, por que aqui água em vinho foi milagre, e pedras em pão seria pecado?
Se a gente for colocar tecnicamente, foi um milagre de transformação de uma coisa em outra. Água em vinho, pedras em pão. Qual é a diferença, irmãos? Ei, a influência que está por trás. Está comigo? Qual era a diferença? Não era o milagre, não era o contexto, mas era a influência que estava por trás. E é aqui que vem um alerta, meu jovem, minha jovem. Eu já falo como um velho de 30 anos, mas eu só tenho 25 anos, beleza? Alguns liderados já me chamam de Senhor, eu acho que já é o fim da linha, né? Mas olha onde está o alerta. Tem muitas coisas no nosso meio que está aparecendo aí, e que beleza, a gente pode dizer, não, é de boa, isso aqui não é pecado, isso aqui é lícito. Mas a pergunta é, qual é a influência que está por trás? Porque dependendo do tipo de influência que está te movendo a fazer aquilo ali, é possível que você permita alguma influência entrar na tua vida. Maneco uma vez disse, a influência que você tolera, você não tem autoridade sobre ela. E às vezes a gente está no nosso contexto, lutando contra algumas coisas, e a gente está se sentindo derrotado ou caindo na mesma coisa, e a gente pensa, rapaz, eu não tenho força, parece que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, e eu não sou, mas por quê? Você está abrindo e tolerando algumas influências na tua vida. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Que tipo de informação você tem permitido entrar e remoer aqui dentro? Porque isso pode ser uma influência também. Está comigo? Glória a Deus. Você está sendo abençoado? Aleluia. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 10. No mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas sem sentido. Ei, existem muitas influências. Talvez alguém diga aqui, João, você está sendo extremista. Fazer isso, que besteira, não tem nenhuma influência satânica por trás, não. No mundo tem muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Ei, você acha que o diabo é besta? De se apresentar para nós de uma forma que a gente naturalmente vai olhar e dizer, não, isso aqui é do diabo, misericórdia. Não, ele vai se infiltrando. Ele vai plantando ideologia, sofisma. Ah, não, isso aqui está na moda. Ah, não, fazer a dancinha de TikTok lá está na moda. Qual é a influência que está por trás? Porque às vezes é uma influência de sensualidade. Não estou dizendo que nada é pecado. Julgue o homem a si mesmo. Mas eu fiz vamos dizer, uma receita de bolos para te ajudar. Se você quiser anotar. Antes de postar, diga comigo, postar. Diga comigo, as minhas redes sociais devem ser um púlpito que glorifique Jesus. Antes de postar, antes de pensar, antes de fazer, antes de frequentar, antes de vestir, se pergunte, por quê? Qual a influência que está por trás? É possível que isso que eu quero fazer escandalize alguém? De alguma forma, isso que eu quero adotar pode ferir os princípios ou a presença que eu hospedo? Ei, se a Bíblia diz que o diabo pode se travestir aí de anjo de luz, por que ele não poderia se colocar de uma forma culturalmente aceitável para te tragar aos poucos? De uma forma politicamente correta para te tragar aos poucos. Ei, você não tem que ser politicamente correto, você tem que ser biblicamente correto. Amém ou não amém, irmãos? Filipenses 4:8, olha que coisa interessante, esse versículo fala sobre pensamentos. Olhe para o seu irmão e diga, pensamentos. Pensamentos é algo que acontece aqui dentro, não é verdade? Ninguém vê, você pensou aí, ó, você pode até ter me xingado no teu pensamento, ninguém viu. Misericórdia, não me xingue não, irmãos, pelo amor de Deus. Mas Filipenses 4:8, se ele fala sobre alguns critérios para os pensamentos, eu fico pensando quanto mais para as atitudes, quanto mais para os posicionamentos, quanto mais para o comportamento, quanto mais para a vestimenta, por exemplo. Olha a receita. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga comigo, o que é verdadeiro.
Tudo que é respeitável, diga mais forte, respeitável. Tudo que é justo, diga justo. Tudo que é puro, diga puro. Tudo que é amável, diga amável. Tudo que é de boa fama, boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe as vossas atitudes. Seja isso que ocupe as vossas postagens. Seja isso que ocupe as vossas vestimentas. Seja isso que ocupe os vossos posicionamentos. Está comigo? E a nossa vida tem que ser regida pelo temor do Senhor. Tudo que fazemos, no que pensamos, no que postamos, no que falamos. Aleluia. Guarda esse versículo. Filipenses 4:8. Uma lista de critérios que vai moldar a tua vida, o teu comportamento, as tuas postagens, os teus pensamentos, aquilo que você veste. Amém? Aleluia. Eu te pergunto, irmãos, que ambientes você tem frequentado? Às vezes eu já tive momentos na minha vida que eu fui para ambientes que eu sabia, rapaz, ali tem aquela situação ali que traz ali um contexto de uma influência, né? Sei lá, tem uma música ao vivo tocando que às vezes o pessoal vai lá, dança um forró e tal. Será que eu deveria estar ali? Aí eu penso, não, mas eu vou só comer, eu vou só ficar distante e tal. E em alguns momentos eu me dei a legalidade de ir para esses ambientes. Irmãos, é interessante quando você é consciente da presença de Deus, quando você chega e aquela influência está ali, zombando, ofendendo, de alguma forma se desfazendo dos princípios da palavra, isso começa a remoer por dentro. E às vezes a gente tem que se perguntar, que tipo de ambiente eu tenho levado à presença de Deus? Pastor Bud, ele dizia essa frase, ele dizia, você pode até roubar um banco, mas o Espírito Santo vai estar lá com você. Quando você faz uma besteira, ele não se aparta não, ele está lá. E que tipo de ambientes nós temos carregado a presença de Deus? João, mas nós temos que ser luz. Eu sei, irmãos, não estou dizendo que a gente vai se blindar numa bolha, pelo contrário, é sair das quatro paredes mesmo. Mas que tipo de ambiente, entenda esse equilíbrio, você tem se permitido para relaxar, para ficar de boa? Que influência está naquele local? Mas eu não fiz nada, mas está deixando de influenciar. Minha irmã, ministra. Quando você se converte, quando você nasce de novo, você aprende a abrir mão daquilo que é ilícito. Mas quando você amadurece, você aprende a abrir mão de coisas que são lícitas, mas não convém. Você se converteu, aprendeu a abrir mão. Não pode fazer isso, aqui é pecado, tal. Show demais, bom demais. Mas quando você amadurece em Cristo, você aprende a abrir mão até de coisas lícitas que não convém. João, não quero essa vida de cristianismo não, abrindo mão, deixar de fazer coisas só por causa disso, porque vai escandalizar fulano, isso aqui, aquilo outro. Bem-vindo ao cristianismo. Calcule, Jesus disse, ei, quem vai numa batalha e não calcula, quem constrói uma torre e não calcula, tem um preço sim, meu irmão. Agora deixa eu te dizer, há uma glória, não só na eternidade, mas a partir de agora, para aqueles que abrem mão, ei, não mais. No Antigo Testamento, se você for ler um pouco sobre a Arca da Aliança, quem já ouviu sobre a Arca da Aliança? Deus, a partir da arca, ele poderia estar presente mesmo no meio de uma geração impura. E aquela arca, ela continha a presença de Deus. E é interessante que só por manusear a arca de forma errada, diga comigo, de forma errada. Só por manusear a arca de forma errada, a arca da aliança, a arca da presença, alguns morreram antes do tempo, outros vieram pragas sobre ele. Só porque manusearam de forma errada a arca da presença. Eu fico pensando em nós, que somos a própria arca dessa presença. Eu não estou falando isso para colocar medo em você, mas temor. É diferente. Eu vou terminar com isso.
Eu vi um documentário certa vez, eu já falei isso em alguns momentos, mas eu acho que traz uma ilustração muito boa. E nesse documentário eles pegaram um grupo de crianças e levaram para uma salinha, eu vou usar isso aqui como exemplo, e tinha um tonelzinho assim como esse, e eles traçavam uma linha e davam uma bola para a criança. Aquela criancinha de 5 anos, 6 anos, ela tinha um desafio, ele dizia, você precisa jogar a bolinha naquele tambor, né, naquele local ali, e se você acertar, você vai ganhar um chocolate, um doce. Só que, no primeiro experimento, eles pegavam, né, uma cadeira, botavam na quina da sala e diziam, eu vou sair, mas vai ter ali, sentada, uma princesa Sofia. E ela vai estar lá sentada. Esse foi um dos experimentos. O outro, eles só disseram, não, tem um tambor aqui, você joga, se acertar, ganha um chocolate, eu vou sair da sala, fica só você lá. Nesse primeiro experimento, onde não falava da princesa Sofia, era interessante que a maioria das crianças jogava, aí não era tão fácil acertar, errava. Aí eles olhavam para um lado, olhavam para o outro, aí ia, pegava a bolinha e jogava de perto, e saía dizendo que acertou. Pegava o chocolate, ganhava a recompensa. Quase todas as crianças nesse primeiro, né, movimento lá, o projeto fez isso aí. No segundo experimento, eles disseram, não, tem uma princesa Sofia, não tinha ninguém, não tinha nada, era uma cadeira lá vazia. E ela está te observando. A galera saía da sala, a criança ia lá, jogava, geralmente errava, aí eles olhavam para a bolinha, olhavam para a cadeira, olhavam para a bolinha, olhavam para a cadeira. E aí eles saíam, sem fazer a coisa errada. Por quê? Porque na consciência deles tinha alguém sentado na cadeira, observando. E isso foi suficiente para impedir eles de fazer a coisa errada. E às vezes eu me pego pensando, onde é que está o nosso nível de consciência da presença que carregamos? Porque se a gente se sente à vontade de fazer algumas coisas, porque ninguém está vendo, isso significa que estamos anestesiados quanto à presença de Deus que nós carregamos. Você entende? Fecha os teus olhos. Oh, meu Deus, obrigado. Eu tenho alguns minutos ainda, irmão. E eu creio que nesses minutos, se o louvor puder subir o instrumental, só o instrumental mesmo, nós vamos ter um tempo de ajuste diante de Deus, você e Deus. De avaliação, Pai, os meus pensamentos, Pai, as minhas motivações, um diagnóstico santo que você vai fazer sobre si mesmo. Talvez você precise se ajoelhar e se consagrar novamente a Ele, talvez você precise levantar as suas mãos e deixar que Ele trabalhe as tuas intenções, trabalhe o teu coração, mas eu declaro em nome de Jesus uma noite onde você não vai sair do mesmo jeito, uma consciência da presença do Espírito Santo que você carrega. Faz essa avaliação, irmão. Diz para Ele o que você precisa melhorar. Ele sabe, mas Ele quer que você verbalize para Ele. O que é que você precisa ajustar? Que parafuso estava folgado? Ele é seu Pai e Ele é misericordioso. É um Deus de amor. Obrigado, Senhor, o temor do Senhor sendo restaurado. O temor do Senhor sendo restaurado. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós oramos juntos como igreja, Senhor. Sabemos que existe um grande mover de avivamento que não só acontecerá sobre o Brasil, mas fluirá através do Brasil. E nós declaramos em nome de Jesus um despertar da igreja brasileira, Senhor. Que essa limpeza, que esse varrer, que esses ajustes sobre a nossa geração seja aceito pela tua igreja. Declaramos olhos para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito tem dito à igreja. Em nome de Jesus, uma geração que não vai abrir mão de princípios, não vai negociar valores, não vai abrir pequenas concessões. Eu
Eu oro pelos jovens dessa nação, Senhor. Começa a levantar um clamor individual, meu irmão. Se você ora em outras línguas, ora na expectativa do Senhor te conduzir por motivos de oração sobre a nossa nação. Oh, porque um grande avivamento sempre precede um movimento de temor, de oração, de intercessão. Antes de tudo, levantar intercessões, ações de graças, súplicas. Oh, em nome de Jesus, uma nação santa, declaramos, Pai, todo o espírito de corrupção sendo abalado sobre a nossa nação, coisas que estavam obscuras vindo à luz. Pai, exalta, Senhor, aqueles que estão guardando os princípios e valores da Sua palavra. Nós oramos pelas autoridades, pelos prefeitos, governadores, pelo presidente, por sabedoria, por sensatez, por temor. Oramos pelos líderes de ministérios, de igrejas, pelo nosso apóstolo Guto, pelos nossos pastores, supervisores, sabedoria do alto, temor do Senhor, regindo seus passos em nome de Jesus. E essa mensagem de purificação, de temor, que abre caminho para um grande avivamento dos céus, isso encontrando lugar sobre a nossa nação. Porque Brasil, você vai ser resposta para demandas mundiais. Nós cremos em nome de Jesus, em lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de vergonha, dupla honra. Você pode repetir isso? Diga comigo: em lugar de vergonha, dupla honra. De novo, em lugar de vergonha, dupla honra. Dê glória a Deus bem forte, meu irmão. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro pelos jovens que aqui estão, Pai. Declaro que a partir dessa palavra, Senhor, eles possam fazer esse autoexame. E Espírito Santo, da forma personalizada que só você pode fazer nesse momento, vai chegar ao coração deles coisas que eles precisam ajustar. Talvez brechas que em algum posicionamento ou em alguma influência que eles estão ouvindo, assistindo, isso está entrando. Coisas que eles precisam fechar e travar e dizer: isso aqui não mais. Amizades erradas, em nome de Jesus. Sabedoria para se desassociar de más influências que estão corrompendo, estão minando. Em nome de Jesus. Uma geração santa, uma geração consciente da presença de quem eles são em Cristo, nutrindo um profundo respeito e reverência pelo Senhor e por todas as coisas que Ele declara santo. E eu encerro com isso. O temor do Senhor é um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e por todas as coisas que Ele declara santo. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra na sua vida. É tremer profundamente com reverência diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e com ações de graças contínua. É honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. É uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante da possibilidade de ofender a Deus e a sua presença. E essa atitude torna impossível ao indivíduo pecar de forma casual. É submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente. É uma limpeza ou uma purificação que dura para sempre. Seja abençoado com essa palavra, amém?
Aleluia, que você foi ricamente abençoado, né? Se você desejar também ofertar na vida do ministro, você pode ir ofertar. Queridos, nós vamos ter um intervalo de 15 minutos para você ir tomar uma água, ir no banheiro. Quando passar os 15 minutos, o louvor vai começar a cantar e aí nós vamos para a segunda ministração, ok? Então aproveita esse tempo, passa lá na Dunamis Stories, tem umas coisinhas que o pessoal está vendendo lá, aproveita para ser um abençoador, amém? Aleluia!